Graça e paz, família de Deus. O capítulo 16 do Evangelho de João é um capítulo onde Jesus começa a orientar os seus discípulos sobre as adversidades que eles enfrentariam no exercício do seu ministério. Jesus começa o capítulo dizendo: "Eu digo isso a vocês para que vocês não percam a sua fé." Na verdade, Jesus se referia a algo que ele também disse no capítulo 15. Jesus disse aos discípulos que o mundo os odiaria, mas que o amor do Pai estaria sempre com eles. Jesus também disse que o Espírito Santo estaria sempre sendo o companheiro dos discípulos naquele momento, mas que dificuldades surgiriam. E nós chegamos aqui no capítulo 16, onde Jesus explica sobre algumas dificuldades que eles iriam enfrentar. Algumas delas também enfrentamos nos dias de hoje, porque também temos a responsabilidade de anunciar o Evangelho e a verdade de Deus. Jesus começa dizendo, por exemplo, que alguns deles, na verdade nós sabemos que foram todos, serão expulsos das sinagogas. E na realidade também Jesus disse que muitas pessoas vão matar vocês, vão tentar matar vocês, mesmo sendo aqueles que pensam estar fazendo a vontade de Deus. Ou seja, muitos que pensavam estar fazendo a vontade de Deus mataram os discípulos, mataram também no Antigo Testamento os profetas, simplesmente pelo fato de não terem discernimento daquilo que é a vontade do Pai. Aqui nós encontramos algumas dificuldades que também é possível que enfrentemos no nosso tempo. Paulo, quando orienta Timóteo a perseverar na verdade, ele fala sobre pessoas que se levantariam e que seriam resistentes à verdade. E essas pessoas existiram no tempo de Paulo, existiam no tempo do Timóteo e existem também no nosso tempo. Então, muitas vezes essas pessoas vão ser resistentes, mesmo estando dentro da vida religiosa, serão resistentes à verdade. Isso não é algo exclusivo do tempo bíblico, mas também é algo também que acontece em nossos tempos. Nós precisamos estar atentos para que nós possamos estar preparados. Muitas vezes nós precisamos ouvir essas orientações de Jesus, assim como o próprio Jesus disse aos seus discípulos, para que quando acontecesse, eles já estivessem preparados para enfrentar aquela realidade. Muitas vezes, quando nós ouvimos apenas palavras bonitas, palavras de incentivos e motivacionais, quando chega o dia mau, nós não estamos preparados para enfrentar. Nós não estamos preparados para enfrentar o dia mau, não estamos preparados para enfrentar as adversidades, porque nós não vamos preparados nem sequer instruídos para esses dias. Mas esses dias certamente chegarão. E nós vemos que Jesus continua reforçando o conceito e a ideia de que o Espírito Santo estaria com eles. O Espírito Santo daria direção a eles sobre outras coisas que Jesus não pôde falar a eles no momento, mas que o Espírito Santo não somente aquele como consolador, como aquele que estaria com eles para dar força a eles, encorajá-los na sua tarefa, mas também para instruí-los. O Espírito Santo, segundo o próprio Jesus disse aqui, é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas então chegamos no versículo 33, o último versículo do capítulo, onde Jesus disse: "Mas eu vos digo isso para que vocês tenham paz em mim. E no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo." Esse versículo é muito interessante, nós refletimos sobre ele. Jesus está dizendo que tudo aquilo que os discípulos vão enfrentar será suprido pela paz que encontramos em Cristo Jesus. A paz que não é de acordo com as circunstâncias, porque as circunstâncias seriam tenebrosas, seriam mortos, seriam perseguidos, expulsos do seu convívio ali de comunidade religiosa, assim como muitas vezes acontece em nosso tempo. É um momento difícil para nossas vidas quando passamos por momentos assim, e sabemos que existem pessoas que passam. Mas Jesus disse: "Olha, eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz em mim." Entendam que a paz que vocês vão ter não é uma paz externa, não é uma paz circunstancial, mas é uma paz que é gerada por mim, habitando em vocês. Porque no mundo, Jesus faz questão de deixar bem claro, no mundo vocês terão aflições. O sistema mundano, infelizmente, afeta até mesmo as pessoas que se dizem religiosas, como eu disse. Muitos dizem ser religiosos, mas rejeitam a verdade. E muitas vezes nós vamos enfrentar dificuldades em todos os ambientes onde estivermos anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. Isso gerará aflições sobre nossas vidas, mas o Senhor, Ele é maravilhoso e nos diz: "Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo." Jesus venceu o mundo, Jesus venceu até mesmo a morte. Nós precisamos entender que nada do que aconteça nesse mundo como consequência de sermos fiéis a Deus em nosso ministério, em nosso chamado,
é mais poderoso do que o cuidado, o zelo, o amor e a graça do Senhor Jesus que está sobre nossas vidas. Nós recebemos a paz dele na adversidade, nos momentos de aflições e até mesmo os momentos em que talvez, como os homens de Deus que nós vemos nas Escrituras, inclusive alguns que estão no capítulo 11 de Hebreus, na galeria dos heróis da fé, que a Bíblia diz que morreram alguns sem ver a promessa, morreram muitos de maneira trágica. Esses homens são vencedores, porque Cristo venceu o mundo. E tendo vencido o mundo, Ele também, estando em nós, nos dá a condição de sermos vencedores, até mesmo sobre a morte. A morte para um cristão fiel ao Senhor não é uma derrota, é uma vitória, porque em tudo somos mais que vencedores. Eu quero orar junto com você nesse momento. Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado, que nós oramos ao Senhor, para que as promessas contidas nessa palavra, nesse capítulo 16 do Evangelho de João, estejam sobre nossas vidas, que nós possamos ser fortalecidos na nossa fé, que nós possamos receber a paz do Senhor, a paz que está em Cristo Jesus, nos momentos das aflições que virão sobre nossas vidas por sermos fiéis ao Senhor e nos lançarmos no exercício do nosso ministério, da nossa vocação. Essa paz esteja sobre nós e que as aflições jamais nos façam desistir, jamais nos façam, ó Pai, esmurecer nem abandonar a nossa vocação, e que o Teu Santo Espírito, que nos é prometido continuamente na Tua Palavra, nós podemos senti-lo, podemos tê-lo em nossas vidas, podemos ouvi-lo, podemos contar com a direção dele sobre nossas vidas, com a força que vem do Senhor, manifesta pelo Teu Espírito em nós. Ele seja aquele que está conosco e nos convença que se o Senhor venceu o mundo, nós também somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a minha vida. Se essa mensagem abençoou a sua vida de alguma forma, compartilhe ela com as pessoas que você ama, em nome de Jesus.